Original. O submarino de casco duplo. É lançado ao mar, no ano de 1899, o submarino francês naval, uma embarcação de 200 toneladas projetada por Maxime Labille. Os antecessores dele do Gustave Zédé podiam ser classificados como submersíveis, isto é, embarcações que, eventualmente, podiam mergulhar, enquanto que esses dois assinalam o aparecimento dos submarinos, embarcações destinadas a navegar imersas. O surgimento do submarino de propulsão nuclear, muitos anos mais tarde daria margem a um raciocínio semelhante, designando-se todos os seus predecessores como submersíveis. A grande inovação trazida pelo naval era o casco duplo, um casco interno, ou casco resistente, em forma de charuto, que abrigava todos os equipamentos vitais. O casco externo, de chapa mais fina, tinha um formato semelhante ao de uma torpedeira. Os tanques de lastro ficavam entre os dois cascos, dando ao submarino um coeficiente de flutuabilidade de 42%, os anteriores tinham um coeficiente de apenas 2 ou 3%. Na superfície, suas características eram semelhantes às de uma torpedeira. O naval dispunha de 4 tubos externos de torpedos. Uma outra grande inovação do naval era o sistema de propulsão, embora a propulsão em imersão fosse feita com motores elétricos alimentados por bateria, que lhe davam uma velocidade máxima mergulhado de 6,5 nós. A propulsão na superfície compreendia um motor de tríplice expansão, de 250 HP, alimentado por uma caldeira aquatubular a óleo. O motor servia também para carregar as bate-guias, o que lhe dava um raio de ação de 500 milhas marítimas a 6,5 nós e uma velocidade máxima de 10 nós. No alto, Gimnote, 1888, 30 toneladas. Acima, Le Gustave Zédé, 1895, 200 toneladas, o primeiro submarino a atirar torpedos em alvo em movimento e abaixo. Narval, 1899, velocidade de 12,8 nós, o primeiro a ficar submerso por 12 horas consecutivas. Fotos Proceedings. Henri IV, 1899, encouraçado francês, foto, JFS, 1898. A grande limitação do naval era a necessidade de, antes de poder mergulhar, ter de esperar até que todo o vapor fosse expelido da caldeira e que ela esfriasse. Inicialmente, o tempo para isso era de cerca de 21 minutos, mais tarde reduzido para 12 minutos. Foi o primeiro submarino a ter vela, torreta e um verdadeiro periscópio. Sua aparência era a de um submarino moderno, exceto pela chaminé porante a ré da vela. A partir do naval, os submarinos de casco duplo passaram a ser considerados como ofensivos, ou de ataque, na nomenclatura moderna, enquanto os de casco singelo, projetados para operar em águas abrigadas, defesa de portos, como defensivos, dentro do espírito da Geoniécole. 2 anos após o lançamento do Turbinia, é lançado, em 1899, o primeiro navio de guerra a usar turbinas para propulsão, o HMS Viper, um contratorpedeiro que atingiu a velocidade recorde de 36,6 nós. Para obter essa velocidade o navio foi construído com uma estrutura muito leve, com a chapa lateral do costado com apenas 0,5 polegada de espessura. Apesar de construído com aço de alta tensão, seu casco era extremamente frágil para operações em alto mar. O acidente com o HMS Cobra, idêntico ao Viper exceto pelo fato de desenvolver um nó a menos de velocidade quando saía do estaleiro construtor para receber o seu armamento, o navio partiu-se e afundou, causou uma enorme reação na Inglaterra contra a turbina e as altas velocidades que ela proporcionava, repercutindo noutros países e, assim, retardando o uso da turbina e o dos contratorpedeiros, até que o lançamento do Dreadnought pôs um fim a mais esta manifestação de conservadorismo. Vittorio Emanuele, 1904, irmão do Regina Helena, 1904, encouraçados italianos, foto, cabe. Em 1899, é lançado ao mar o pequeno encouraçado francês Henri IV, de 9.000 toneladas, projetado por Émile Bertin, e que foi o primeiro navio a usar uma antepara elástica, isto é, uma antepara longitudinal curva para absorver o choque de explosões submarinas, causadas, por exemplo, pelo choque com uma mina ou a explosão de um torpedo. Posteriormente, os alemães desenvolveram este sistema de proteção antitorpédico, o que deu aos seus navios de linha uma notável capacidade de resistir a explosões submarinas, como a Primeira Guerra Mundial iria demonstrar. Sendo os navios ingleses dotados de menor boca, limitada devido à largura dos diques secos existentes na Inglaterra, não podiam adotar a defesa em profundidade, ficando mais vulneráveis às explosões submarinas.
É a partir da década de 1900 que as caldeiras marítimas que queimavam carvão começam a ser substituídas por caldeiras a óleo. Os contratorpedeiros ingleses classe River, lançados ao mar de 1903 a 1905, são os primeiros navios a usar essas caldeiras, embora, pelas razões já apontadas, voltassem a usar máquinas alternativas no lugar da turbina. Com o lançamento em 1901 do cruzador italiano Regina Helena, é posto em prática um conceito desenvolvido na França por Émile Bertin, o do encouraçado cruzador, cuirassé croiseur, ou battleship cruiser, nome usado em oposição ao do cruzador encouraçado do qual já tratamos. Era uma tentativa de corrigir o defeito deste último, mesmo os maiores não eram adequados para tomar o seu lugar na linha de batalha nem, por serem muito lentos, para desempenhar as funções típicas dos cruzadores, de fazer escolta e proteger e atacar o tráfego marítimo. Já o almirante Fisher fizera pouco caso dos cruzadores encouraçados, dizendo que eles eram inadequados tanto para lutar como para fugir. Os couraçados cruzadores eram navios que, sacrificando partes da proteção da couraça, podiam levar canhões de grande calibre, em geral, de 12 polegadas, e conseguiam uma velocidade cerca de 2 nós acima da dos encouraçados da sua época. Nenhuma outra marinha, além da italiana e da japonesa, adotou esse conceito. O Regina Helena deslocava 12.500 toneladas e desenvolvia uma velocidade de 22 nós. Era armado com 2 canhões de 12 polegadas e 12 canhões de 8. Somente os japoneses seguiram o exemplo italiano, lançando ao mar, em 1904, 2 desses cruzadores, o Ikoma e o Tsukuba, de 13.000 toneladas, velocidade de 21 nós, armados com 4 canhões de 12 polegadas em torretas duplas, 12 de 6 polegadas, 12 de 4 polegadas e 12 de 3 polegadas. Sua cinta couraça variava de 7 a 4 polegadas de espessura. Na verdade, esses navios, com toda a engenhosidade do seu projeto, não passavam de pequenos encouraçados pré-dreadnought. O telégrafo sem fio, em 1901, passa a ter um alcance de 200 milhas. O contínuo aumento desse alcance desde então tomou possível uso comercial desse equipamento, tornando rotineiras as comunicações entre navios e entre esses e as estações de terra. Em 1914, quando do início da Primeira Guerra Mundial, o uso do telégrafo era generalizado, foi através do telégrafo sem fio que os navios alemães foram informados do início das hostilidades, procurando imediatamente portos neutros para escapar à destruição, sendo, porém, internados. As forças navais britânicas, espalhadas por todo o mundo, foram informadas da existência do estado de guerra com a Alemanha através do telégrafo. Em 1900, os ingleses desenvolveram um projetil perfurante com 2,5 polegadas de capacidade, capaz de perfurar couraças de espessura igual ao calibre do projetil, uma evolução do projetil semiperfurante. No início do século, os grandes canhões instalados nos navios tinham um alcance muito superior às distâncias usuais de combate, que oscilavam entre 3.000 e 5.000 jardas no máximo. Conforme já vimos, isto se devia à precariedade dos sistemas de direção de tiro, mas, também, à dificuldade de fazer a espotagem dos tiros de canhões de diferentes calibres. Por causa disso, tornou-se necessário que todas as armas usadas numa salva fossem de mesmo calibre, tendo, portanto, os seus projetis o mesmo tempo de voo. Era preciso ainda que a salva fosse dada pelo menos por 4 canhões de modo que a coluna d'água feita pelo projetil ao cair no mar fosse visível, e também que a razão de tiro, velocidade de tiro, fosse suficientemente elevada, de modo que a distância entre os dois navios não variasse muito entre as salvas em virtude das mudanças de rumo do alvo. Nessas condições, o combate poderia ser travado eficazmente a maiores distâncias, tornando praticamente inúteis os canhões de calibre menor. Assim, esses canhões menores podiam ser dispensados e o peso ganho e o espaço deixado aproveitado para aumentar o número de grandes canhões. O brilhante projetista naval italiano Vittorio Cuniberti é o pioneiro em advogar as vantagens de um encouraçado armado apenas com grandes canhões de mesmo calibre, o conceito do All Big Gunship, do navio só com grandes canhões. Para Fisher, porém, isso não era o bastante. Para que o navio pudesse escolher a distância ideal de combate, ele deveria ter superioridade de velocidade sobre os seus oponentes e a capacidade de manter esta velocidade por longos períodos de tempo. Evidentemente, a máquina alternativa já tinha atingido o limite da sua potência e, portanto, da velocidade que podia dar aos navios, no espaço disponível a bordo. Diferentemente do que ocorria com o navio mercante, onde por não haver limite para a altura da máquina a máquina alternativa podia ter um curso do êmbolo muito longo, e assim,
desenvolver grandes potências com baixa rotação. As limitações de espaço de um navio de guerra obrigavam a que as máquinas trabalhassem a rotações muito altas. Nessas condições, o desgaste e as quebras eram muito acentuados e frequentes, pois, o choque e os esforços induzidos pela mudança de direção do movimento de enormes êmbolos, haste conectoras, a cada revolução do eixo, eram causa de frequentes avarias e, é claro, provocavam um desgaste acentuado das partes móveis da máquina. A turbina a vapor, com todas as suas partes móveis rotativas, era a resposta adequada a esses problemas, permitindo o desenvolvimento das altas potências necessárias com elevadíssimo grau de confiabilidade, sem as frequentes quebras de máquinas, principalmente quando era necessário desenvolver, por um tempo razoável, a potência máxima do navio.